Você voltou? Então fique aí, porque o canal é bom. É o canal Rabi Lopes, canal de variedades com cosmovisão cristã. E a gente vai ter que entrar nesse ritmo de vídeos aí da guerra de Israel contra o Hamas, né, que começou ali por sábado e só Deus sabe quando é que vai terminar. O nome desse vídeo é Conheça o Básico sobre o Hamas. Se bem que eu não sei se o básico é o básico. Porque tudo sobre o Hamas é muito aterrorizante. O nome Hamas, ele já inspira terror e você vai entender por quê. É um grupo terrorista. Infelizmente aqui tem um setor de mídia no Brasil que não sabe chamar terrorista de terrorista. O segmento Globo, eu não sei se já mudou, mas não estava chamando o Hamas de grupo terrorista. Às vezes, a contragosto, usa a expressão grupo armado. Tudo isso é muito bem orientado, é um grupinho armado, né? O Hamas foi fundado em 1987 por um líder religioso chamado Ahmed Yassin. O nome dele é bem longo, né? Todo nome muçulmano tem que ter... Não, deixa pra lá. Isso aí não vem ao caso agora, tá? Ahmed Yassin. Grava esse nome. Ahmed Yassin. Foi fundado em 87 e esse cara era um líder religioso, era um guru. Ele era um cadeirante, né? E ele começou a fazer ameaças muito sérias contra Israel. Foi fundado ali na faixa de Gaza. A faixa de Gaza, o cálculo que se faz hoje é que é mais ou menos do tamanho do plano piloto da cidade de Brasília. 365 metros quadrados, né? E lá moram mais de 2 milhões de pessoas. É um formigueiro humano. Prédios modernos. Vida moderna na faixa de Gaza. Fica ao sul de Israel, ou seja, fronteira com o Egito. E por questões óbvias, fronteira com Israel. Então esse Ahmed Yassin fundou lá esse grupo Hamas. Tudo que o Hamas diz é horrível. Tem uma coisa chamada Carta de Princípios. Se você ler a Carta de Princípios do Hamas, como diria o Regis Tadeu, absolutamente pavoroso, né? Negócio assim, escabroso mesmo. Mas ele começou a fazer muitas ameaças a Israel. E aí, em 2005, Israel teve que fazer uma coisa que os governos fazem. Eu não sei se você sabe, os governos fazem uma coisa chamada assassinato seletivo. Fora dos tribunais, fora das regras, fora do campo de batalha, vai lá e elimina o cara. Como é que Israel fez? Se eu não estou enganado, né? Eu me lembro muito bem desse cadeirante, do Ahmed Yassin. Ele estava na casa dele e de repente um míssil precisamente foi em cima da casa dele. Teve outro terrorista que foi morto da seguinte maneira: o celular tocou, ele atendeu, uma bomba explodiu na cabeça dele. Então as coisas às vezes são muito cirúrgicas, né? Mas aí depois da morte dele, o Hamas continuou. Só que existia, olha só, o que o Hamas propõe? O Hamas propõe a eliminação total do Estado de Israel. Você vê a mídia passando pano pro Hamas. Ele propõe a eliminação de um povo. Ele não reconhece a existência. Na verdade, todas as grandes lideranças muçulmanas não reconhecem a existência. A diferença é que os líderes mentem. Eles, numa hora dessa, eles vêm dar entrevista e dizem: oh, nós somos contra a violência, nós somos a favor da paz. Mas eu já disse aqui que nas rádios deles e nos jornais deles, escritos em árabe, não em inglês, eles falam que eles realmente querem. É tanto que nos mapas desses países não existe Israel. Eles não reconhecem a existência. Por isso eles querem exterminar. O Hamas, além de querer a eliminação do Estado de Israel, ele nega o Holocausto. Simples assim. Quer saber mais o que o Hamas faz? O Hamas pratica o escudo humano. Ele sequestra crianças ou ele pega do seu próprio povo e usa essas pessoas
como escudo humano. Uma das coisas que mais aconteceu agora nessa invasão do Hamas foi sequestro de crianças. Crianças foram pegadas e eles não estão nem aí, não. Se tiver que sacrificar crianças, se tiver que afogá-las, eles vão fazer. É assim que funciona o Hamas. Só que lá, naquela área, tinha um outro grupo, o Fatah. Aliás, tá cheio de grupo terroristas. Os mais famosos são o Hamas, o Fatah e o Hezbollah. A diferença é que o Hezbollah vai ficar no norte e as operações do Hamas são no sul. O Hamas vem lá para a banda do Líbano, vem operando por lá, né, pelo lado norte. Mas lá na faixa de Gaza, que é o sul, tinha esses dois grupos e eles disputavam poder, eles brigavam. Eles eram como duas facções que não chegam a entendimento e uma quer eliminar a outra. Mas por alguma razão houve eleições parlamentares para serem disputadas entre o Hamas e o Fatah. Que eleição, hein? Você vai votar para ser controlado por dois grupos terroristas. O Hamas venceu. Israel teve que se retirar da faixa de Gaza e o Hamas ele é tão perigoso que o outro grupo terrorista apelou para Israel: por favor, não saiam daqui. A expressão que o Fatah usou foi: vocês vão quebrar as nossas pernas, não saiam. E de fato, depois disso, houve um negócio conhecido como a Batalha de Gaza. Procure na internet ali sobre a Batalha de Gaza. Eles queriam se matar, mas o Hamas venceu e expulsou da faixa de Gaza o outro grupo terrorista, o Fatah, e agora assumiu o governo. No mundo muçulmano, isso é perfeitamente legítimo. Perfeitamente legítimo. A população reconhece. Você tomou o poder? Ok, o governo é seu. Reconheço. Vida que segue. Nós não vamos brigar por eleições diretas, nós vamos tocar as nossas vidas. Se você tomou o poder é porque você tem força e você merece. Sobre esse negócio de o Hamas ser um grupo terrorista, os países decentes, ocidentais, os países cristãos, reconhecem que Hamas é um grupo terrorista. Mas eu estava lendo que tem 4 países que não reconhecem. Olha só. Rússia não reconhece que Hamas é um grupo terrorista. África do Sul não reconhece que Hamas é um grupo terrorista. Noruega não reconhece que Hamas é um grupo terrorista. E pasmem, Brasil não reconhece. Quando eu digo Brasil, é o atual governo. O atual governo não reconhece. Aí vai fazer declarações de meia boca, dizer que é contra a violência, mas não condena o Hamas. E não esqueçamos de que quando o atual governo ganhou as eleições, o Hamas o parabenizou publicamente. Veio na internet, o Hamas veio na internet e disse: parabéns, companheiro, rala, parabéns. Isso é trágico, mas foi. A Nossa Senhora dos Prints não perdoa ninguém, está publicado, é assim que funciona. Inclusive os líderes já deram várias entrevistas dizendo como gostam de Lula e sentem em Lula um apoio. Então, o governo não reconhece, talvez por isso a Globo não chame, né, de grupo terrorista. Então, ao expulsar o Fatah, ele assumiu o governo da faixa de Gaza. Mais de 2 milhões de pessoas estão sob o governo do Fatah. De que vivem essas pessoas? 2 milhões de pessoas que estão, aliás, do Hamas. 2 milhões de pessoas sob o governo do Hamas. De que vivem essas pessoas? Muitas delas têm que atravessar a fronteira para trabalhar em Israel. Sim, Israel dá emprego a pessoas do lado de lá. Claro que deve existir uma série de regulamentos, porque o Fatah mesmo não gera nada, não gera emprego, ele gera miséria. Tem uma mentira que estão dizendo aqui, que a faixa de Gaza é isolada. Não, gente, é uma fronteira. Israel, faixa de Gaza,
é uma fronteira, era uma cerca até que o pessoal derrubou e entrou. Mas pelo lado de lá está o Egito, ligação com o mundo, pode chegar medicamento, pode chegar o que quiser pelo lado de lá. E a mídia está isolada, tá não sei o quê. Então eles estão no controle e quem financia, né, essas pessoas? Fatah, Hezbollah e outras milíciazinhas que tem na Cisjordânia, né? E Hamas, quem financia esses grupos? Aí vem as acusações, né? Estados Unidos já acusou a Arábia Saudita, o pessoal já acusou o Catar, o Irã é acusado constantemente de botar grana, porque o Irã tem interesse na destruição do Estado de Israel, um ódio descomunal, é espiritual essa coisa. Aliás, eu vou explicar aqui em um outro vídeo as raízes do conflito. As raízes, por que esse conflito, por que esse ódio mortal, que é pior do que leões e hienas, é um negócio descomunal. Então tem grana estrangeira. O Hamas sempre foi visto como um grupo terrorista desorganizado, muito desorganizado. O Hezbollah, não, o Hezbollah que vem lá do Líbano, sofisticado, já tem uma outra linha. O Hamas era tido, porque agora surpreendeu o mundo inteiro. Até pouco tempo, acho que até meados de 2000, o Hamas praticava aquele negócio de homem-bomba, aquela coisa bem artesanal de homem-bomba, né? Os ataques suicidas, e aí vinha a público e assumia os ataques suicidas. Depois da década de 2000, eles pararam de assumir ataques suicidas e agora eles produzem foguetes, que as pessoas chamam de mísseis, né? Eles produzem foguetes e atacam Israel. Nesse ataque agora foram 5.000 foguetes. Pelo menos eles disseram que foram 5.000. Eles mostraram um alto grau de organização que surpreendeu o mundo e meteu Israel numa enrascada. Por quê? Porque eles fizeram muitos reféns civis. E aí, Israel, eu falei no primeiro vídeo, a vingança será 7 vezes mais. O problema é como se vingar sem perder os civis. Como se vingar sem perder crianças? E aí tá um problema, porque Israel tá metendo fogo na faixa de Gaza. Tá ouvindo o som da chuva? Não sei se você tá ouvindo. Tá chovendo um pouquinho aqui. Israel tá metendo fogo lá na faixa de Gaza, mas nas bases deles, eles guardaram os reféns, eles têm civis lá. Eles praticam o escudo humano. Esse negócio que Israel falou assim, nós vamos entrar e invadir a faixa de Gaza e vamos destruir as lideranças muçulmanas. Pode ser uma armadilha. Na verdade, estudando assim tática de guerra, isso é uma armadilha. A ideia é, eu provoco, volto, recuo, eles vão ter que invadir para buscar os líderes e no meio do caminho vai ter armadilhas que nós não sabemos quais são. Coquetel Molotov, a população atirando nos tanques, não sei. Então, essa guerra pode durar um pouco mais do que a gente imagina. As guerras em Israel sempre foram muito rápidas, sempre foram cirúrgicas, mas essa pode durar muito. E aí Israel está nessa arapuca, contra a organização, embora desorganizada, é a organização mais importante dos movimentos de resistência palestinos, e nós não sabemos o quanto essa guerra vai durar. O governo brasileiro vai condenar o Hamas? Não. Não vai. Você não condena seus amiguinhos. Você não faz isso. Então vamos esperar o desenrolar da guerra. Agora é assim, o Hamas não está para brincadeira. Eles fazem parte de grupos islâmicos radicais. Tem coisa que eu não posso citar aqui. Eu não posso dizer. Porque eu não posso. Mas se você quiser saber a natureza radical de pessoas do Hamas e de islâmicos radicais, leia o que foi dito sobre Ismael em Gênesis capítulo 16, versículo 12. Eu não posso citar as palavras aqui. Meu canal seria derrubado. Eu não posso. Gênesis 16, 12, aí tu vai entender a natureza. Esse pessoal não está brincadeira. Seu lema é morrer pela causa de Alá.
E quando o Ahmed Yassin fundou o grupo, ele disse que Osama Bin Laden é nosso guerreiro sagrado. Então o pessoal não está para brincadeira. Eu falei que era o básico do Hamas, vou parar por aqui porque é o básico, né? Avançado já é outra história. Esse foi mais um vídeo do canal Reb Lopes. Deixa aqui o seu comentário e aguarde mais vídeos. Quer fazer alguma pergunta sobre o conflito, dentro da medida do possível, nós vamos responder aqui. Valeu, um abraço.